O Titanic não afundou por causa de um iceberg. Ele afundou porque acreditávamos que éramos grandes demais para falhar. E toda vez que a humanidade acredita que dominou algo completamente, ela para de enxergar o próprio limite. Durante mais de um século, a história foi contada da mesma forma. Um navio colide com gelo. O dano é inevitável, o oceano vence. Mas essa versão é confortável. Ela transforma o desastre em acidente natural. Ela protege nossa ideia de progresso. Porque se o problema foi apenas o iceberg, então nada estava realmente errado. Mas estava. O Titanic não era apenas um navio cruzando o Atlântico. Era um símbolo de uma era. Uma era que acreditava que a engenharia tinha superado a imprevisibilidade. E quando símbolos falham, eles revelam algo maior do que o próprio evento. Hoje, nós não vamos apenas revisitar aquela noite. Nós vamos desmontar a estrutura invisível que tornou aquela colisão inevitável. Porque o gelo não foi surpresa, o impacto não foi explosivo. E o destino do navio começou muito antes das 23h40. Se você entender a sequência completa, vai perceber que o Titanic não é apenas uma tragédia histórica, é um estudo sobre excesso de confiança. E esse padrão ainda está entre nós. Para entender o Titanic, precisamos voltar alguns anos antes da viagem. Início do século XX, revolução industrial acelerada. Navios cada vez maiores, motores mais potentes, estruturas mais robustas. Empresas competindo por prestígio. A White Star Line não queria apenas construir um navio. Ela queria construir o navio, um símbolo, uma declaração pública de superioridade técnica. O RMS Titanic foi projetado para ser o maior objeto móvel já construído pelo ser humano até então. Mas tamanho não era o único argumento. Luxo extremo, estabilidade aprimorada, compartimentos estanques com portas automáticas. O discurso não era oficial, mas era repetido, praticamente inafundável. E aqui surge algo importante. A palavra inafundável não nasceu de um relatório técnico. Nasceu da interpretação pública de um projeto considerado avançado demais para falhar. Isso muda tudo. Porque quando uma tecnologia é percebida como superior, o comportamento ao redor dela muda. Tripulação opera com mais segurança subjetiva. Passageiros relaxam. Executivos promovem com confiança. Confiança coletiva cria cultura, e cultura influencia decisão. O Titanic não foi apenas projetado em aço. Ele foi envolvido em uma narrativa. E narrativas moldam escolhas. Antes mesmo da primeira viagem, o navio já carregava uma crença. E crenças são invisíveis, mas determinam ação. O Titanic possuía 16 compartimentos estanques. A lógica era simples. Se até 4 fossem comprometidos, o navio permaneceria flutuando. Tecnicamente, isso era impressionante, mas havia um detalhe crucial. Os compartimentos não eram selados até o convés superior. Eles tinham divisórias que permitiam transbordamento progressivo. Isso não era erro. Era decisão de design baseada em cálculo provável. O projeto considerava cenários realistas, mas cenários realistas não são cenários extremos. E essa diferença é onde risco se esconde. O Titanic era seguro para danos localizados, mas não para uma ruptura longa e contínua ao longo do casco. Ainda assim, essa limitação técnica não fazia parte do discurso público. A mensagem era outra, era estabilidade, era modernidade, era supremacia industrial. E quando o público escuta apenas supremacia, ele para de imaginar vulnerabilidade. Essa é a primeira camada do padrão invisível. Quando tecnologia impressiona demais, ela reduz a percepção de risco. Não porque o risco desaparece, mas porque ele parece improvável demais para ser considerado prioridade. E risco ignorado não deixa de existir, ele apenas espera. Na manhã de 14 de abril de 1912, e nada parecia fora do controle. O céu estava limpo, o mar estava calmo. A visibilidade era considerada boa. E é justamente essa combinação que cria uma armadilha cognitiva. Quando o ambiente parece estável demais, o cérebro humano reduz o estado de alerta. Isso não é descuido, é mecanismo natural.
Se não há sinais de perigo imediato, o corpo economiza energia mental. O Titanic navegava em velocidade próxima de 22 nós. Isso não era imprudência extrema, era prática comum. Navios mantinham velocidade para cumprir cronogramas e preservar reputação. Reduzir drasticamente velocidade sem motivo concreto poderia ser interpretado como exagero. E aqui começa outro padrão invisível: o medo de parecer alarmista. Alertas sobre gelo haviam sido recebidos, mas eram descrições amplas de campo de gelo na região. Região é palavra vaga, e vagueza reduz urgência. Se o aviso não indica coordenadas exatas de ameaça imediata, ele compete com outras prioridades. E naquele dia, prioridade era manter ritmo, porque tudo parecia sob controle. E quando tudo parece sob controle, a vigilância se ajusta para esse cenário. Mas o oceano não se ajusta à percepção humana. Ele permanece indiferente. Ao longo daquele dia, o Titanic recebeu múltiplas mensagens via telégrafo sem fio. Navios relatando gelo à frente. Blocos grandes, campos extensos. Temperaturas anormalmente baixas da água. Mas nenhuma dessas mensagens dizia: você vai colidir em poucas horas. Isso importa, porque humanos reagem mais fortemente a ameaças específicas do que a riscos distribuídos. Risco distribuído exige interpretação, e interpretação depende de julgamento. O operador de rádio estava ocupado transmitindo mensagens privadas dos passageiros. Comunicação sem fio era tecnologia recente e também serviço premium. Não havia protocolo rígido de prioridade absoluta para alertas. Segurança competia com conveniência. Isso não era negligência maliciosa. Era a estrutura operacional de uma tecnologia nova. Quando sistemas são novos, seus limites ainda não são totalmente compreendidos. Outro padrão invisível: inovação cria eficiência, mas também cria zonas cinzentas. E nessas zonas, decisões são tomadas sem clareza total. Alguns avisos foram entregues à ponte, outros foram arquivados. Nenhum foi ignorado por desprezo, mas nenhum foi elevado ao nível máximo de urgência. Porque nada no cenário visível parecia justificar pânico. E o que não gera pânico imediato tende a ser tratado como informação secundária, até que se torne primária demais. Naquela noite, o Atlântico estava incomumente calmo, sem ondas quebrando, sem espuma. Isso eliminava um dos principais indicadores visuais de iceberg. Normalmente, ondas colidindo contra gelo criam linhas brancas visíveis à distância. Mas naquela noite, o mar parecia um espelho escuro. Icebergs não emitem luz, eles apenas refletem. E reflexão depende de contraste. Sem lua intensa, sem ondas. A detecção visual se torna mais difícil. Os vigias estavam atentos, mas não tinham binóculos. Isso ocorreu por um detalhe administrativo antes da partida. A chave do armário onde estavam os binóculos não foi transferida ao oficial substituto. Pequeno detalhe, pequena falha de transição. Mas pequenas falhas acumulam peso quando combinadas. Sem ampliação óptica, a identificação dependia exclusivamente da percepção humana. E percepção humana depende de expectativa. Se você não espera ver algo ali, seu cérebro demora mais para reconhecer forma incomum. Não é incompetência, é biologia. E biologia tem limite. O oceano naquela noite não parecia ameaçador, parecia tranquilo. Mas tranquilidade excessiva pode mascarar risco invisível. E esse é outro padrão recorrente. Quando o ambiente não demonstra perigo externo, a ameaça pode estar naquilo que não se vê. Velocidade sempre foi discutida como fator crítico, mas precisamos analisar isso com precisão. 22 nós não era corrida irresponsável. Era prática operacional normal para navios daquela categoria. Reduzir velocidade significaria admitir risco elevado. E admitir risco elevado, sem evidência concreta, poderia ser interpretado como insegurança. Existe algo chamado pressão reputacional. Grandes empresas protegem imagem. Grandes capitães protegem histórico. Nenhum comandante quer ser lembrado como aquele que reduziu velocidade sem necessidade real. Isso não é ego, é contexto social da época. O Titanic estava em viagem inaugural. Havia expectativa, havia confiança, havia orgulho,
E orgulho silencioso influencia decisões tanto quanto cálculo técnico. Mas aqui está o detalhe crucial. Velocidade amplia a consequência. Não necessariamente aumenta a probabilidade de encontrar risco, mas reduz margem de manobra quando o risco surge. E margem de manobra é tudo quando o inesperado acontece. O Titanic navegava dentro de padrões aceitáveis. Mas aceitável não significa preparado para cenário extremo. E cenário extremo não anuncia chegada, ele apenas aparece. 23:40. Um dos vigias percebe uma forma escura à frente. Não há espuma, não há reflexo brilhante. Apenas sombra. Ele toca o sino 3 vezes. Telefone para a ponte. Iceberg bem à frente. Agora tudo se condensa. Segundos. O oficial de plantão ordena. Tudo a este bordo. Motores revertidos. Aqui começa a parte mais técnica e menos discutida. Quando motores são revertidos, o fluxo de água sobre o leme diminui. Menor fluxo, menor eficiência de giro. Intuitivamente, reduzir velocidade parece prudente. Mas hidrodinamicamente, isso pode comprometer resposta rápida. O Titanic começa a girar, mas não o suficiente. O casco raspa lateralmente o gelo. Não é explosão, não é impacto frontal devastador. É uma sequência de rupturas ao longo do lado direito. Rebites cedem, placas de aço se separam. Se fosse colisão frontal direta, talvez apenas 2 ou 3 compartimentos fossem danificados. Mas raspagem lateral comprometeu 6. O limite estrutural era 4. Esse detalhe muda tudo. Porque a decisão de evitar colisão frontal parecia correta, mas espalhou dano além da tolerância do projeto. Essa é a parte desconfortável. A decisão não foi absurda, foi plausível. E decisões plausíveis sob pressão são as mais perigosas. Porque ninguém percebe erro no momento em que ele ocorre. E quando o erro não parece erro, ele progride silenciosamente. Quando o casco foi comprometido, a água não entrou como uma explosão. Ela entrou como uma decisão silenciosa da física. Pequenas aberturas distribuídas ao longo de aproximadamente 90 metros. Não era um rasgo único, era uma sequência de falhas lineares. Cada compartimento estanque começou a encher separadamente. No início, o navio quase não demonstrava mudança visível. Esse é o perigo de sistemas com tolerância parcial. Eles não colapsam imediatamente. Eles degradam progressivamente. Thomas Andrews, o projetista a bordo, percorreu os compartimentos inferiores. Tocou paredes já frias, observou a inclinação quase imperceptível e fez o cálculo mental. Se 4 compartimentos fossem afetados, o Titanic sobreviveria. Foram 6. Isso muda a equação de dano controlável para inevitabilidade matemática. O navio não poderia permanecer flutuando, não por falha total, mas por superação de limite estrutural. E limites estruturais não são negociações, são números. A partir daquele momento, não se tratava mais de evitar o desastre. Tratava-se de administrar tempo. Tempo virou o recurso mais valioso do que aço. E o Titanic ainda parecia sólido demais para que essa realidade fosse compreendida por todos a bordo. A aparência de estabilidade atrasou percepção de urgência. E atraso, naquele contexto, custava vidas. Thomas Andrews sabia. O capitão começou a entender. Mas comunicar condenação sem gerar pânico imediato exige equilíbrio delicado. Se você anuncia desastre cedo demais, cria caos desnecessário. Se anuncia tarde demais, perde tempo precioso. E naquele momento, ninguém havia passado por algo semelhante em escala tão grande. Não existia manual psicológico para evacuar o maior navio do mundo. O Titanic carregava mais de 2.000 pessoas, mas possuía botes para pouco mais da metade, e isso não era ilegal. As regulamentações da época eram baseadas em tonelagem, não em número de passageiros. Outro padrão invisível. Leis acompanham passado, não antecipam extremos futuros. Os botes não eram vistos como o meio principal de evacuação total, e sim como transporte temporário até resgate. A suposição implícita era: navio danificado flutua por horas suficientes para socorro próximo, mas o socorro não estava próximo o suficiente. Enquanto isso, os salões ainda estavam iluminados, a música ainda tocava,
e a ausência de caos visível confundia a percepção coletiva. Se o navio estivesse inclinado drasticamente desde o início, reação seria imediata. Mas estabilidade inicial criou negação psicológica. Negação é comum em situações que contradizem expectativa. E expectativa era segurança. Existe um fenômeno chamado viés de normalidade. Quando algo começa a dar errado, mas não parece grave, as pessoas assumem que a situação continuará controlável. Passageiros relataram sentir apenas leve vibração. Alguns acreditaram que o impacto havia sido insignificante. Outros continuaram conversando, jogando cartas, terminando bebidas. Quando realidade contradiz crença forte, o cérebro prefere manter crença por alguns minutos a mais. Esses minutos são críticos. Oficiais começaram a preparar botes, mas sem gritos, sem sirenes, sem alarme estridente. A evacuação começou como procedimento cauteloso, não como emergência desesperada, e cautela excessiva em cenário irreversível é perigosa, porque cada minuto perdido reduz margem de sobrevivência. O Titanic afundou em aproximadamente 2 horas e 40 minutos. Pode parecer tempo longo, mas organizar mais de 2.000 pessoas em escuridão crescente não é simples. Principalmente quando muitos não acreditam que o navio realmente afundará. A confiança inicial atrasou urgência coletiva, e atraso coletivo amplifica a consequência individual. Oficiais hesitaram em lotar completamente os primeiros botes. Temiam sobrecarregar mecanismos. Temiam que estruturas não suportassem peso total suspenso. Essa cautela não era irracional. Era prudência baseada em responsabilidade. Mas prudência mal calibrada em cenário extremo pode custar oportunidades. Vários botes desceram com metade da capacidade. Lugares vazios foram lançados ao oceano, enquanto centenas permaneciam no convés. Essa é uma das partes mais dolorosas da análise. Não foi negligência cruel, foi subestimação progressiva. O Titanic parecia estável demais para justificar decisão radical imediata. E decisões radicais exigem ruptura mental. Ruptura que poucos conseguem executar rapidamente. O padrão se repete. Quando o perigo não se manifesta de forma dramática, ele é tratado como administrável, até deixar de ser. Quando os 6 compartimentos começaram a encher, o Titanic ainda parecia majestoso na superfície, mas internamente algo irreversível já havia começado. Navios flutuam porque deslocam água suficiente para compensar seu peso. Esse princípio, descrito por Arquimedes séculos antes, parecia simples. Mas quando a água começa a ocupar o interior de um navio, ela altera o equilíbrio do deslocamento. A proa começou a afundar lentamente. E aqui surge um detalhe técnico crucial. Os compartimentos eram separados verticalmente, mas não selados completamente no topo. À medida que o navio inclinava, a água transbordava de um compartimento para outro, como uma sequência de copos conectados. Isso significa que o problema não estava apenas nos 6 compartimentos iniciais. Estava na progressão inevitável. Cada grau de inclinação aumentava a pressão sobre os limites estruturais. E pressão acumulada não volta atrás. O Titanic não estava lutando para sobreviver. Ele estava obedecendo à física. E a física não negocia com reputação. Enquanto a estrutura se deteriorava internamente, outro fator ganhava protagonismo silencioso: a temperatura. A água do Atlântico Norte estava próxima de 2 graus. Água salgada congela abaixo de 0 graus, permitindo temperaturas negativas. Isso significa que qualquer pessoa que caísse ali teria minutos antes de perder capacidade motora. O frio não apenas mata por hipotermia prolongada. Ele paralisa músculos rapidamente, respiração entra em choque, coordenação falha, mas o frio também afetou materiais. Metais submetidos a temperaturas extremamente baixas tornam-se mais frágeis. Alguns estudos posteriores sugerem que os rebites utilizados em certas seções do casco possuíam teor de impurezas que os tornavam menos resistentes sob frio intenso. Isso não causou o desastre sozinho, mas amplificou consequência. Esse é outro padrão invisível. Grandes tragédias raramente dependem de um único fator.
Elas dependem da soma de vulnerabilidades. Cada vulnerabilidade isolada é tolerável, mas juntas ultrapassam limite. E naquela noite, limite foi ultrapassado de forma silenciosa. A partir do momento em que Thomas Andrews confirmou a condenação estrutural, o Titanic se transformou em um relógio. Cada minuto que passava aproximava o navio de um ponto de não retorno absoluto. Mas a maioria dos passageiros ainda não percebia isso. As primeiras evacuações ocorreram sob resistência leve. Alguns recusaram entrar nos botes. Preferiam o conforto iluminado do convés ao frio escuro do oceano. Isso parece irracional à distância, mas faz sentido psicologicamente. O cérebro humano prefere risco invisível conhecido a risco visível desconhecido. O navio era grande, o bote era pequeno. O navio parecia seguro, o bote parecia vulnerável. E percepção influencia a escolha mais do que estatística. Enquanto isso, a inclinação aumentava lentamente. Tão lentamente que parecia administrável. Mas inclinação progressiva altera tudo. Portas começam a não fechar perfeitamente. Objetos deslizam levemente. Pequenos sinais que indicam que equilíbrio está se rompendo. Mas sem dramatização imediata. E a ausência de dramatização é inimiga da urgência. Por volta de 1h30 da manhã, a situação já não podia mais ser mascarada. A proa estava significativamente baixa. A água já alcançava níveis superiores. O convés começava a inclinar perceptivelmente. Agora, urgência substituía cautela. Mas urgência tardia exige compensação impossível. Não havia botes suficientes. Não havia tempo suficiente. Não havia margem estrutural suficiente. E aqui está a parte mais brutal da análise. O Titanic não falhou por colapso instantâneo. Ele falhou por degradação previsível após limite excedido. E isso transforma a tragédia em algo ainda mais desconfortável, porque significa que, em teoria, era evitável. Não inevitável, evitável. Se velocidade tivesse sido reduzida, se colisão frontal tivesse ocorrido, se compartimentos fossem selados até o topo, se comunicação fosse mais rígida, se protocolos fossem diferentes. Mas história não é feita de si. Ela é feita de decisões dentro de contexto real. E dentro daquele contexto, as decisões pareciam plausíveis. Até que deixaram de ser. À medida que a proa afundava, algo começava a acontecer fora do campo de visão da maioria. A estrutura do navio estava sendo submetida a forças para as quais nunca havia sido testada. O Titanic foi projetado para flutuar horizontalmente, não para sustentar peso distribuído de maneira desigual. Quando a parte dianteira se encheu de água, ela passou a puxar o restante do navio para baixo. Isso criou uma tensão extrema no centro da embarcação. Imagine uma régua apoiada nas extremidades. Agora, imagine peso sendo colocado apenas em um dos lados. A régua começa a arquear. Aço também arquearia. A diferença é que o aço resiste até certo ponto. Depois disso, ele falha abruptamente. Essa tensão estrutural não era visível para os passageiros, mas estava crescendo minuto a minuto. Cada grau adicional de inclinação aumentava a força de torção no casco. E quando estruturas gigantes falham, não falham lentamente, falham de uma vez. Por volta das 2h da manhã, o Titanic já estava severamente inclinado. A água alcançava geradores. Engenheiros continuavam trabalhando nas profundezas do navio para manter a eletricidade ativa o máximo possível. Isso é um detalhe raramente valorizado. A iluminação permaneceu ligada quase até o final. Isso não foi acaso. Foi esforço humano sob condições impossíveis. Mas energia elétrica depende de integridade estrutural. Quando os geradores começaram a ser submersos, o colapso da iluminação tornou-se inevitável. E luz não é apenas conforto. Luz é organização, luz permite coordenação. Quando as luzes piscam, o cérebro humano entende que a situação ultrapassou o controle. O Titanic ainda estava de pé, mas sua aparência de invulnerabilidade começava a desaparecer. E quando a aparência desaparece, realidade se impõe. Por volta das 2h18, o ângulo da popa já era extremo. Relatos indicam que o navio atingiu inclinação superior a 30 graus. Essa posição coloca tensão absurda na seção central.
E então aconteceu. O Titanic se partiu, não de forma cinematográfica explosiva, mas por falha estrutural acumulada. A parte dianteira já estava completamente submersa. A popa elevava-se quase verticalmente. Quando a fratura ocorreu, 2 destinos diferentes começaram. A proa afundou rapidamente. A popa, momentaneamente aliviada de parte do peso, voltou à posição mais horizontal por alguns segundos. E então também começou a descer. Esse momento é crucial, porque confirma que o navio não era monólito indestrutível. Era estrutura física obedecendo limites, e limites foram ultrapassados. Às 2h20 da manhã, o Titanic desapareceu sob a superfície. Mas o evento não terminou ali. Agora começou a parte mais brutal. Centenas de pessoas estavam na água congelante. A temperatura não permitia sobrevivência prolongada. O choque térmico paralisava rapidamente. Gritos ecoaram na escuridão e depois, gradualmente, silêncio. O silêncio não veio porque todos foram resgatados. Veio porque o frio venceu. Esse momento redefine o desastre, porque ele deixa de ser engenharia e passa a ser limite biológico. O oceano não atacou. Ele apenas manteve sua condição natural. A tragédia não foi causada por malícia da natureza. Foi causada por superestimação humana. E agora, sob céu estrelado e mar calmo demais, a confiança havia desaparecido. Por décadas, o Titanic permaneceu invisível. Não havia imagens, não havia confirmação estrutural completa. A história era baseada em relatos de sobreviventes, mas relatos humanos carregam emoção, e emoção nem sempre preserva precisão técnica. Somente em 1985, quando os destroços foram localizados a quase 4.000 metros de profundidade, uma nova fase começou. O fundo do Atlântico revelou algo que mudou a narrativa. O navio não estava inteiro, estava dividido. A proa e a popa separadas por centenas de metros. Isso confirmou que o Titanic havia se partido antes de desaparecer completamente. E mais importante, não havia um rasgo gigantesco no casco. Havia múltiplas aberturas distribuídas. Isso reforçou algo crucial. O desastre não foi explosivo, foi progressivo. A engenharia falhou porque foi levada além do limite previsto. Não por falha absurda, mas por extrapolação de cenário. E isso muda a forma como entendemos tudo. Após o desastre, inquéritos foram conduzidos nos Estados Unidos e no Reino Unido. Buscava-se responsável. Capitão? Construtores? Companhia? Mas quanto mais se investigava, mais claro ficava que não havia vilão isolado. Havia decisões distribuídas, protocolos aceitáveis para a época, leis desatualizadas, suposições técnicas baseadas em histórico anterior. O Titanic não foi vítima de negligência deliberada. Foi vítima de excesso de confiança coletiva. Isso é desconfortável, porque é mais fácil culpar uma pessoa do que reconhecer falha sistêmica. Mas sistemas confiantes demais também falham, e falham em cadeia. Essa é talvez a lição mais importante. Grandes tragédias raramente dependem de um único erro grotesco. Elas emergem de pequenas decisões plausíveis acumuladas. O Titanic não apenas afundou, ele forçou mudança global. Novas leis marítimas exigiram botes suficientes para todos. Protocolos de comunicação foram reforçados. Monitoramento constante de rádio tornou-se obrigatório. Rotas passaram a ser monitoradas com mais rigor. A cultura de segurança moderna começou ali. Isso é poderoso, porque significa que o desastre gerou aprendizado. Mas aprendizado sempre vem depois. Nunca antes. O Titanic ensinou o mundo a não confiar cegamente na própria engenharia, mas somente após a perda. Esse é outro padrão humano. Nós evoluímos mais rápido após falhas do que antes delas. Agora afastamos a lente novamente. Titanic, confiança excessiva, tecnologia avançada. Alertas relativizados, limites estruturais superados. Decisões plausíveis sob pressão. Isso soa familiar? Porque esse padrão reapareceu ao longo do século XX e XXI, em desastres industriais, em acidentes aeroespaciais, em colapsos financeiros, em submersíveis modernos. Sempre a mesma estrutura invisível. Avanço técnico, confiança crescente. Redução de percepção de risco. Evento extremo, limite ultrapassado. O Titanic não foi exceção. Foi exemplo, e exemplos revelam padrão.
Se o Titanic tivesse batido em outro iceberg anos antes, talvez tivesse sobrevivido. Se tivesse ocorrido sob outras condições, talvez fosse apenas incidente. Mas naquela noite específica, o problema não foi o gelo. O problema foi o conjunto. Tecnologia avançada, confiança consolidada. Alertas interpretados como informativos, não urgentes. Velocidade considerada aceitável. Limites estruturais calculados com base no provável, não no extremo. Nenhuma dessas decisões isoladamente parecia absurda, mas juntas criaram um cenário perfeito. E é isso que torna o Titanic tão relevante, porque ele não representa falha grotesca, representa excesso de confiança progressiva. E excesso de confiança raramente soa perigoso no momento em que acontece. Ele soa como eficiência, como competência, como segurança, até deixar de ser. O século XX começou com crença forte no domínio da engenharia. Pontes gigantes, arranha-céus, navios colossais. O Titanic era parte dessa narrativa. Era a prova física de que o oceano poderia ser domesticado. Mas natureza não é adversário consciente. Ela não reage ao desafio. Ela simplesmente permanece dentro das próprias leis. E quando humanos ignoram margem de incerteza, eles não enfrentam vingança, enfrentam consequência. A diferença é fundamental. O Titanic não foi punido. Foi submetido à física, e física é constante. A pergunta não é se dominamos tecnologia, é se compreendemos completamente seus limites. E limites raramente são testados até que algo os force. É confortável pensar que o Titanic foi azar. É confortável pensar que foi destino, mas azar implica inevitabilidade. E destino implica ausência de escolha. Mas houve escolhas. Velocidade poderia ter sido reduzida. Protocolos poderiam ter sido mais rígidos. Projetos poderiam ter considerado cenários extremos adicionais. Não é acusação, é constatação. Grandes sistemas falham quando assumem que extremos são improváveis demais para justificar a adaptação. Isso continua acontecendo. A diferença é que hoje os sistemas são maiores, mais complexos, mais conectados. E quando falham, falham em escala global. O Titanic não foi apenas uma tragédia marítima. Foi ponto de inflexão cultural. Mudou legislação, mudou protocolos, mudou percepção de segurança, mas não eliminou o padrão. Porque padrão não está na tecnologia, está na mente humana. Sempre que progresso acelera, confiança cresce junto. E quando confiança cresce demais, percepção de risco diminui. Esse ciclo é antigo e continuará existindo enquanto humanos continuarem explorando fronteiras. E explorar fronteiras é inevitável, porque é parte da nossa natureza. Talvez a pergunta nunca tenha sido por que o Titanic afundou? Talvez a pergunta correta seja o que o Titanic revela sobre como tomamos decisões quando tudo parece sob controle, quando sistemas parecem robustos, quando o histórico recente reforça a segurança, quando o sucesso cria complacência. É exatamente nesse momento que risco se acumula invisivelmente. O Titanic não falhou porque era frágil. Falhou porque era considerado forte demais para falhar. E essa mentalidade não desapareceu. Ela apenas mudou de cenário. O Titanic não foi derrotado por um iceberg. Foi derrotado pela soma de pequenas certezas não questionadas. E toda vez que a humanidade acredita que dominou algo completamente, ela para de testar os próprios limites. E quando limites deixam de ser testados, eles são descobertos da forma mais dura possível. No próximo episódio, nós vamos desmontar o momento exato em que uma decisão técnica plausível transformou o dano administrável em inevitabilidade matemática. Porque existe um detalhe naquela manobra que quase ninguém analisa profundamente. E quando você entender o que aconteceu naquele segundo, vai perceber que o Titanic começou a afundar antes mesmo de tocar o gelo. Isso não é apenas história, é padrão. E padrões continuam se repetindo.